querida e querido Amigovski aqui do nosso canal. Tudo bem? Me responde aí. Você gosta de pular carnaval e aproveitar a folia? E se eu te contasse que muitas doenças podem aparecer nas festas de carnaval? No vídeo agora nós vamos falar sobre as 5 doenças mais comuns nessa época do ano. E eu já peço de antemão que você, por favor, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, não custa nada você se inscrever em nosso canal e isso ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. E também é importante que você curta, porque assim o YouTube vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E se você quiser ser sempre o primeiro ou a primeira a saber das melhores informações sobre saúde, ative o sino das notificações, porque aí você vai ser avisado quando tiver um conteúdo novo. E me conta aí, você vai pular o carnaval onde? Olha, eu estou aqui, ó, em Angra dos Reis, como vocês podem ver. Ali é minha namorada, ela tem vergonha de aparecer. E aí, você vai pular o carnaval onde? Me conta aí nos comentários, estou vendo que o pessoal está comentando pouco aqui, né? Então, só um ou outro que comenta. Então, quero ver seu comentário lá, que no próximo vídeo eu vou responder. Então, vamos lá para a nossa lista das doenças. Como eu falei, as mais perigosas eu deixei para o final. E a doença número 5 é a infecção urinária. Quais são os sinais e sintomas da infecção urinária? Dor ao urinar, dor no baixo ventre, aqui próximo da virilha, urina turva, urina com uma coloração mais escura, a pessoa vai mais vezes ao banheiro e acaba urinando menos, então existe um aumento da frequência urinária e uma diminuição do volume urinário a cada micção. Em casos mais graves pode levar a febre, pode até mesmo acometer o rim, se essa infecção subir pelas vias urinárias. E como que essa transmissão acontece? Pelo contato íntimo e também pelo uso de banheiros públicos, né? Então o pessoal, principalmente as mulheres que vão lá no banheiro público e acabam não fazendo a higiene do vaso, sentam ali e estão sendo submetidas, né? Acabam se arriscando a uma nova bactéria que não era sua, que estava ali colocada por outra pessoa, geralmente uma bactéria de origem do trato intestinal, como a Escherichia coli, e aí essa bactéria acaba colonizando as suas vias urinárias, causando a infecção urinária. E o tratamento é feito com bastante hidratação, então tem gente que já no primeiro dia de sintomas de infecção urinária, já quer tomar um antibiótico. Não é assim que a gente faz. Primeiro a gente orienta que faça bastante uso de água, beba bastante água, e aí se no segundo, terceiro dia não houver melhora, aí sim a gente entra com antibiótico. Idealmente, a gente pede um exame de urina, a urinocultura, para poder ver qual é a bactéria que está ali, e aí depois, com esse exame de urina pronto, faz-se também o antibiograma para ver qual é o antibiótico mais capaz de combater aquela bactéria, mas a maior parte das vezes a gente faz o tratamento empírico mesmo, sem resultado de exame. E como é que a gente faz para prevenir a infecção urinária? Primeiro, beber bastante água, evitar segurar o xixi. Então no carnaval o pessoal fica no bloco, fica na festa, não quer perder a farra, segura muito xixi, ou não pode fazer xixi na rua também, porque senão vai ser multado, e isso predispõe ao surgimento de infecção urinária. Evitar também a roupa muito apertada e fazer a higiene de forma correta. A roupa apertada acaba gerando um ambiente propício para a proliferação de bactérias, porque acaba ficando úmido e também ali quente. Então é bom usar roupas frouxas. E a higiene é muito importante também. Eu vejo que algumas pessoas, por exemplo, na hora de se limpar, depois de urinar, acaba se limpando pela frente, ou na hora de defecar, quando na verdade deve se limpar por trás. Porque você não pode trazer as bactérias da sua retaguarda para a sua frente, porque isso vai acabar gerando problemas. Nossa doença número 4 é a otite, principalmente pessoal, criança que vai para casa de praia, que tem piscina, aquela piscina ali que não tem uma manutenção muito boa, acaba ficando com uma água não tão confiável assim e acaba gerando, essa água entra no ouvido, entra na orelha, no conduto auditivo, acaba gerando uma inflamação. E aí causa dor de ouvido, perda de audição temporária, tontura, pode sair inclusive uma secreção, um pus dos ouvidos. Olha, eu tive dor de ouvido quando eu era mais novo, quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente, e foi uma das piores dores
que eu senti foi essa dor de ouvido. Era muito ruim. E a transmissão, como eu falei, ela se dá geralmente pelo contato com a água contaminada. E o tratamento é o uso de analgésicos para aliviar a dor e também de antibióticos. E para prevenir, evite mergulhar em água suja e busque sempre retirar a água do ouvido. No passado, o pessoal colocava álcool, mas o álcool acaba lesando a nossa mucosa, a nossa pele, então não é o mais adequado. Então qual é uma forma de você tirar a água do ouvido? Coloca mais água no ouvido e aí você pum, 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 faz assim e vai sair no final das contas. Nossa terceira doença é a herpes labial, uma infecção causada pelo vírus da herpes. E quais são os sinais e sintomas? Umas vesículas, umas bolinhas com líquido na boca e nos lábios, pode dar coceira também, e em alguns casos pode causar febre. E os sintomas, e na verdade a transmissão é feita por contato íntimo e também com compartilhamento de objetos pessoais. Então, pessoal, não vai ficar beijando na boca de qualquer um, não vai ficar compartilhando batom, compartilhando copo, compartilhando cigarro, compartilhando canudo, porque isso aí pode aumentar o risco de você ter herpes, principalmente se a pessoa estiver com lesões ativas, né? Na verdade, a herpes se transmite quando a pessoa está com lesões ativas. Então fica sempre ali de olho na boca da pessoa, às vezes não é o preenchimento que deu errado, às vezes ela está com herpes. Então presta bastante atenção. Nossa doença número 2 é a gastroenterite, uma inflamação intestinal que pode causar diarreia, vômitos, cólica, febre e até mesmo sinais e sintomas gripais, como nariz entupido, tosse e outras coisas. E a transmissão ela se dá geralmente pelo consumo de alimentos e bebidas contaminadas ou, se for uma gastroenterite viral, de pessoa para pessoa. E o tratamento é sintomático, hidratar bastante para repor as perdas e também se estiver ali vazando muito, se estiver indo muitas vezes ao banheiro e tiver algo que é insustentável, pode fazer o uso de um antidiarreico, mas não é indicado na maior parte dos casos. O que é bom e interessante fazer também é a reposição da flora bacteriana intestinal. Como que a gente previne? Evitar consumir alimentos e bebidas vindas de locais duvidosos. E cuidado com o gelo também. Aquele gelo que não é filtrado, aquele gelo escama, que ali no oba-oba do carnaval você pega, pum, bota no seu copo e vai bebendo. Ó, isso aí é a receita para dar errado. Então presta muita atenção de onde você está consumindo os seus produtos. E a nossa doença número 1 é a hepatite A, que causa inflamação no fígado e pode cursar com febre, fadiga, icterícia, que é o amarelão. Então a pessoa fica com os olhos, com a parte branca, a esclera dos olhos amarela, fica com as palmas das mãos amarelas, fica com a pele amarela, fica com o freio da língua embaixo da língua amarelo. E isso significa um mau funcionamento do fígado. E a transmissão se dá com consumo de água e alimentos contaminados. O tratamento é repouso e hidratação. E a prevenção é lavar as mãos e evitar também o consumo de alimentos e bebidas provenientes de locais duvidosos. E o aviso do gelo serve para a hepatite A. E pessoal, essas foram as 5 principais doenças do carnaval. E olha, tem muitas outras. É que eu não quis mencionar: gonorreia, HPV, HIV, cancro mole, sífilis, donovanose, linfogranuloma venéreo, mononucleose, que é a doença do beijo, e hepatite B. Então, além das 5 doenças que eu trouxe, também tem essa lista imensa aí que eu acabei de te falar. E olha, se você está se sentindo mal, se você tem medo de se sentir mal e não ter alguém com quem contar na hora dos apuros, e se você quiser ter acesso rápido e fácil a profissionais de saúde de confiança, inclusive eu, então ó, eu tenho a solução para você. Porque a Rio Saúde permite que você obtenha atendimento médico sem precisar sair de casa e sem precisar esperar por horas em filas intermináveis. E o melhor de tudo, por apenas R$ 19,90 por mês, você pode ter acesso ilimitado a todos os nossos serviços. E com o nosso serviço, você pode obter receitas médicas, renovar suas receitas que já são antigas, solicitar exames, avaliar o resultado desses exames, pegar atestado médico e tudo isso de forma rápida, fácil e acessível. E olha, você só perde tempo em fila de hospital ou de clínica cara se você quiser, porque na Rio você vai ter tudo o que você precisa, quando e onde você precisar. E nós oferecemos atendimento médico de alta qualidade sem custar uma fortuna. Então, se você deseja cuidar da sua saúde e obter um atendimento médico rápido e fácil, não perca mais tempo
clica agora aí no primeiro link da descrição, se inscreve na Rio e comece a aproveitar os benefícios de ter saúde, de ter alguém, um profissional com quem você possa contar de forma ilimitada. Então, ó, não perde mais tempo, clica aí no primeiro link da descrição e vem também para a família Rio. E pessoal, e é isso que eu queria falar, já deixo aqui meu agradecimento pela sua atenção. Eu também vou sugerir que você assista 2 vídeos. O primeiro, esse aqui, sobre os efeitos do açúcar, quando você para de comer o açúcar, e esse aqui de baixo também, que são sobre os melhores alimentos para limpar as suas artérias. Agradeço a sua atenção, um grande abraço para você e para sua família, e fique aqui, fique bem e fique com a gente.